Então, hoje, Davi vai nos apresentar a conferência intitulada Co-Cartografar, Nós Produtivos do Cartografar Junto. O Davi é professor associado, livre-docente do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde coordena o Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas. Também integra o grupo Arte, Ciência e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados da USP e atua como pesquisador do CNPq com a pesquisa Cartografias Tecnopolíticas e Geopoéticas, que também é o título do teu livro mais recente, né, que está aqui na mesa. Além da sua atuação na USP, Davi tem participado de diversas redes internacionais de pesquisa, incluindo projetos voltados às relações entre território, ecologias e práticas coletivas. Entre suas iniciativas mais recentes está também o projeto Atlas do Chão, que investiga modos colaborativos de mapear experiências e conflitos ligados ao território. A palestra que vamos ouvir hoje propõe justamente pensar o cartografar como uma prática compartilhada, um processo de co-cartografia. Então, sem alongar mais essa apresentação, eu passo a palavra para o Davi Sperling. E muito obrigada novamente pela presença de todo mundo e a tua, Davi. Muito obrigado, Stephanie. Também a Cristina, a toda a equipe do LABAC. De quando eu recebi o convite, assim, senti um convite senti muito honrado pelo convite e fiz o possível dentro da agenda, né, corrida, assistir às mesas, né, de ontem, agora o finalzinho da fala do Léo, e vocês estão de parabéns pela estrutura do evento e também pela abordagem que vocês trouxeram, né. Então, olha, antes de começar, eu vou fazer uma coisa que eu fazia sempre na época da pandemia. Eu pedi para as pessoas, aquelas que quiserem, abrirem um pouquinho as câmeras, para que a gente sinta que a gente está, mesmo distante, a gente está próximo, né? E que estamos aqui, como se falou agora há pouco, né? Também coproduzindo comunidades, né? E quem sabe aqui, então, uma comunidade de interessados por cartografias, cartógrafos, algumas pessoas eu conheço, outras não, e aí a gente sente que mesmo a distância tem fios aí nos conectando, né? Muito legal, gente. É bom ter vocês aqui, e eu vou... e aí vocês podem fechar a câmera, obviamente, né? Fiquem super à vontade, é mais no sentido mesmo da gente ter algum outro tipo de contato, né? Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês, preparada aqui, a partir de um conjunto de experiências, né, que eu já está compartilhando com vocês? Sim? Sim. Joia. Legal. Então vamos lá. Vocês já vão entender do porquê desse título, tá? Eu vou deixar ele aí em suspenso. Mas é importante a gente pensar nesse co associado à palavra, à ação da cartografia, a palavra nó, a palavra produtivo, que tem a ver com produção, mas a hora que a gente associa essas duas palavras, algo acontece, tem uma tensão aí entre essas duas palavras, e também essa ideia de cartografar junto, e que pode ter acepções, modos de produção, portanto, né, de realização distintos. E eu não vou recuperar aqui questões históricas, eu vou trabalhar muito em questões do presente, né? Então, antes de mais nada, a Stephanie já apresentou algumas coisas rapidamente. A gente vem trabalhando aqui, eu pessoalmente venho trabalhando desde 2010 com processos, abordagens, teorias, na área das cartografias, e, na verdade, tem um errinho aí, né, num dos textos, mas pensando sempre o seguinte, né, como a partir da arquitetura, eu sou arquiteto, mas num grupo de pesquisa que tem a interface sempre com as artes
a gente chama de arte contemporânea aqui para nós, né, dos anos 60 para cá, para uma série de questões, e que tem certos cortes, tem certas inflexões, viradas, né, importantes a partir dali. Também no pensamento social, e com isso a gente tem filósofos, a gente tem sociólogos no grupo, então é um grupo multidisciplinar. Nos interessa pensar as espacialidades, e eu, especificamente, a partir dos processos cartográficos, né? Então, a abordagem na interface com as artes sempre foi constituinte da nossa reflexão e da nossa produção. O primeiro trabalho que a gente faz, que é esses Zonas Liminares, a gente faz em parceria com Antony Montadas, né? A gente traz o Montadas para São Carlos. Vocês imaginam a loucura que é trazer uma artista dessa envergadura para uma cidade, isso há 15 anos atrás, e fazer um trabalho junto aqui e que vai dar instrumentos para a produção de uma exposição na Pinacoteca de São Paulo. Depois, atividades em disciplina, que a gente sempre fez, a gente tem disciplinas na graduação e na pós, em que a gente busca articular teorias e práticas. Essa cartografias é igual a espaço mais informação, é um módulo de uma disciplina e que foi exposto na Bienal de Arquitetura de São Paulo, em 2013, cidades, modos de fazer, modos de usar, e também a gente foi selecionado como um coletivo. Nesse projeto contra condutas, ele foi curado pela Lígia Nobre e a Carol Tonetti, e nós fizemos um trabalho chamado GRU 111 contra cartografias. À direita, um outro trabalho, São Paulo S.A., um sistema imobiliário em tempo real, em que a gente experimenta a realização de uma instalação cartográfica. Então, quando os modos de ler, né, que as cartografias propõem, elas englobam processos associativos, uma ação mais performativa do leitor, né? E eu estou falando aqui das cartografias, mas com temas muito, muito diversos. Então, a gente teve em zonas liminares, como questão central, a produção de enclaves urbanos, cartografias, espaço, mais informação, a realidade cotidiana e urbana da cidade de São Carlos, onde está aqui o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Contra cartografias, o GRU 111, é o caso de trabalho análogo, do uso do trabalho análogo ao escravo na expansão do Terminal 3 de Guarulhos, e o São Paulo S.A., e aqui a gente tem uma referência a um trabalho do Hans Hack, né, que ele faz lá em 1900, no começo dos anos 70, sobre um processo de encurtiçamento na cidade de Nova York, e aqui a gente utiliza ele como uma referência para pensar todo um processo de financiarização do solo urbano e também da paisagem, da experiência urbana na cidade de São Paulo. Então esse é um retrospecto mais rápido. Esse é um projeto que eu venho coordenando com a Ana Luísa Nobre, da PUC do Rio. Já foi mencionado aqui pela Stephanie, o Atlas do Chão, quem não conhece pode acessar. E com uma equipe muito grande, pessoas também interessantíssimas e sempre também multidisciplinar. A gente então tem desde pensadores e ativistas indígenas, como o Ailton Krenak participando, Kazé Angatu, Célia Tupinambá, sociólogos, artistas, Paulo Tavares também contribui com esse projeto. E esse projeto ele tem uma interface digital, mas a cada uma das constelações, que é como a gente chama, as composições com as quais a gente lida dentro do projeto, e aí a nossa referência claramente é Aby Warburg, o Didi Huberman e outros autores, como também Latour e outros. Cada uma dessas constelações ela ganha uma figuração material distinta. Então, a constelação independente vira um livro-arquivo, que é um livro aberto, que pode ser montado, remontado, está aí à direita em cima, e a constelação Saracura, um projeto que a gente faz com indígenas, quilombolas, pesquisadores estrangeiros. A gente faz no Bexiga, em São Paulo, olhando para um córrego encoberto. Ela vira um ritual performance no Museu de Culturas Indígenas de São Paulo e também na Floating University em Berlim, né?
eu não vou comentar muito sobre ela para a gente poder passar aquilo que nos interessa. O que eu vou falar hoje vem, então, dessa perspectiva, né, de alguém que está interessado nas práticas cartográficas e nas abordagens cartográficas. Então, eu tenho, nesse tempo todo, trabalhado a partir de 3 frentes, né? Um estudo teórico e crítico sobre as cartografias, a composição de um arquivo de práticas cartográficas realizadas por geógrafos, artistas, coletivos, sociólogos, né? Esse universo da cartografia eu chamo de um campo ampliado das cartografias, e também as nossas práticas aqui no grupo, com composições diversas, sejam só acadêmicos, sejam também da sociedade em geral, também em projetos que a gente chama ainda na universidade de extensão, e eu prefiro trabalhar com o termo que o Paulo Freire utilizava, que é comunicação, né? Então, essa proposta que eu venho fazendo de realizar uma cartografia de cartografias vai redundar nesse livro, que é a minha tese de livre-docência, defendida em 2023, e eu resisti um tanto se eu publicava ou não. Demorei 1 ano para decidir. Primeiro assim, escrevi em 3 meses, né? Mas eu só podia escrever esse livro em 3 meses porque eu tinha esse tempo todo de elaboração, de reflexão. Depois 3 meses de escrita, defendo, 1 ano para decidir se eu publico ou não, e depois assumo a responsabilidade, junto com a Fabiana Palmeira, minha orientanda de mestrado, a responsabilidade de desenho desse livro. Para aqueles que já viram o livro, tem toda uma questão importante para acessar as imagens é necessário mapear com QR Codes, eles vão baixar essas imagens, ao mesmo tempo que você mapeia, você é mapeado. Esses QR Codes estão conectados a palavras-chave. Ao final do livro, há um mapa cognitivo, né, de cada um desses capítulos, que dão a ideia que o leitor então assuma esse livro como um livro-objeto e como um livro que ele é metalinguístico também, né, nesse sentido de que ele também é produzido de tramas cartográficas, e que as cartografias, as práticas cartográficas postas aí, elas também são entendidas como ensaios, nesse momento em que estamos tão desorientados, né, em termos individuais como coletivos, diante desse mundo, e num mundo em que nunca né, antes foi tão habitado por mapas, e nunca tivemos tanto acesso a mapas e como disputar esse universo, né? Num sentido tecnopolítico e também na proposição de invenções de mundos outros a partir de abordagens geopoéticas. Então, o que eu vou fazer hoje é o seguinte, eu acho que é o que vai dar tempo de fazer, é a gente discutir algumas questões do ensaio 9, chamado Cocartografar. E se der tempo, eu depois mostro um trabalho que a gente vem fazendo com uma escola pública há 2 anos aqui, mas também não é necessário, a gente vai ter outros momentos aí para a gente se encontrar futuramente, né? Então, vamos lá. Esses são alguns dos poucos, e com certeza vocês poderiam auxiliar aqui nessa montagem. Cada um de vocês deve ter mais uma lista de nomes, né, de terminologias que qualificam, que substantivam, que adjetivam, que especificam a palavra cartografia, a palavra mapa, a palavra mapeamento. Isso não é natural, não foi sempre assim. Então, uma grande questão é saber quando que isso surge. Eu não vou tratar disso aqui, isso está em outro momento do livro. Por que isso aparece? Eu vou chamar de uma virada cartográfica, né? E aí a cartografia participativa está nesse contexto, né? E é sobre ela que a gente, então, vai tratar hoje. Bem, eu parto de uma aqui, né, para a nossa conversa, e desculpem, eu preferi vir por uma abordagem, digamos assim, mais teórica e crítica, e menos da apresentação de trabalhos, porque eu acho que é importante a gente trazer, já que todos nós aqui somos interessados em cartografias participativas, que a gente tome ela como reflexão, né? As possibilidades de trabalho, e que também a gente possa pensar, num certo sentido,
das dimensões éticas que inerentes, ou que pelo menos deveriam ser inerentes às práticas cartográficas que se abrem à participação. Então a gente tem aqui uma virada que é muito importante e que está posta num texto que é clássico na geografia, né? Um dos grandes geógrafos contemporâneos, ele vai dizer, olha, o mapa, e ele está conversando aqui com Foucault, né? Saber poder. O mapa ele é sempre um conjunto específico de reivindicações de poder e conhecimento. E que normalmente, né, ou historicamente, vem de cima a baixo. Né? Quem detém poder, detém saber, detém território, detém possibilidade ou os instrumentos da representação. Né? E aí o que acontece? Se é isso mesmo, então significa que não só o Estado e as elites, mas nós também podemos fazer as nossas reivindicações. A questão é essa. Né? Também poderosas e em disputa. Então, primeiro, desconfiar, né? Um pouco aquilo que a Cristina estava mencionando antes, né? Que mapas queremos desmontar ou desconstruir e que mapas queremos propor. Tá aí. A gente pode pensar em um conjunto, né, de afirmações que fazem eco a isso que tá posto aqui. Né? Bem, então, diante disso, a gente chega, né, numa virada, assim, tem vários deslocamentos. Quem é o cartógrafo, certo? Nessa situação, qual é a relação entre os atores desse processo cartográfico? O que é cartografado? Né? Por quê? Como? São uma série de perguntas que o próprio Crampton diz assim, ó, que são fundamentais da gente se fazer diante de cada mapa. Como também o Brian Harley, né, desconstruindo os mapas, nesse momento em que vai se colocar os mapas como vai deslocar eles desses documentos, né, objetivos e não passíveis de uma contraposição para o universo das construções culturais. Né? Isso não significa que agora também um relativismo, fake news e tudo mais. Acho que é super importante a gente separar essas coisas. Né? Muito embora também o universo dos fake maps e dos mapas produzidos por inteligência artificial, nesse contexto que a gente vive hoje de guerra global, tá posto no ar. Né? Mas não é a nossa questão aqui. Então vejam, a gente tem uma virada que é a seguinte: a hora que a gente olha para as cartografias participativas, colaborativas, sociais, vários termos, dentre outros, né? Significa que não é só mais aquilo que o Crampton estava dizendo, né, do poder, do caráter reivindicatório dos mapas, mas, e tão mais, né, um olhar para a processualidade. Significa que os processos cartográficos eles também vão engendrar caráteres reivindicatórios. É a ideia de que, sim, fazer junto tem uma dimensão política. Né? Fazer transversalmente, fazer horizontalmente, agregar multiplicidades, diferenças. É a partir daqui, né, desse lugar, desse lastro, que a gente pode pensar, só assim, então, que a gente pode pensar uma dimensão reivindicatória de um mapa. Percebem? Tem uma dimensão aqui importantíssima. Né? E a hipótese, então, é que é o seguinte, né, que no fazer junto, né, há uma dimensão política e que a gente pode explorar pedagogias críticas, articulações sociais e lutas por direitos. Né? Isso não significa consenso, tá? Significa sustentar dissensos a partir de multiplicidades, mas produzindo junto cartografias. Vamos lá. Então, eu faço um pouquinho aqui nesse capítulo uma síntese, né, nesse parágrafo, do que eu acho que pode nos ajudar para pensar essas práticas co-cartográficas, e aí então eu chego nesse co com o hífen. Né? Vejam, co-cartográfico hoje em dia já não deveria ter mais hífen, segundo a nova norma da língua portuguesa. Né? Mas esse co, e eu comento numa das notas, é para evidenciar
essa dimensão que é coletiva, que é da ideia da colaboração, e eu já vou dizer qual é o sentido da colaboração, que não é essa lógica que está presente muito hoje no capitalismo avançado, de que as empresas não têm mais funcionários, elas têm colaboradores, né? Então, não é nessa linha, tá? É colaboração, num sentido forte da palavra, e é disputar essa palavra do que é, de fato, colaborar, né? E a ideia do comum, né, dos comuns, né, que está presente aí em vários autores, como Harvey e dentre outros. Bem, isso também tem aqui, algo que eu esqueci de mencionar antes, é fundamental a gente, e essa discussão que eu faço nesse capítulo, ela está toda lastreada num horizonte não muito distante das práticas participativas, né? Bom, participação, colaboração e interação são palavras que estão no campo das artes plásticas, seja das teorias e das práticas artísticas, já há um bom tempo, né? Para não dizer também estética relacional e outros. É a compreensão de que lá no campo das artes, o artista não é só, né, esse sujeito que faz uma obra para ser fruída por outros, ela como um construto fechado. Desde a obra aberta do Humberto Eco, outros autores, no Brasil, o neoconstrutivismo, então Oiticica, Ligia Clark, todo esse universo, né, das práticas que se expandem, e até o Oiticica tem essa expressão muito bonita, que ao artista cabia propor o propor, né, é de que haveria em trazer esse sujeito, né, antes do só o fruidor, para partilhar desse processo de cocriação, a possibilidade de se reimaginar em termos subjetivos de maneira individual e coletiva, né? Então, pensar aqui nesse horizonte, que é um horizonte que também está em disputa desde os anos 60 para cá. Porque se a gente olha quando o Oiticica estava pensando o pavilhão, o Cria Lazer em Londres, né? No mesmo ano, né, no ano seguinte, a exposição universal tinha, lá em Osaka, tinha um pavilhão da Pepsi que também estava falando de práticas participativas, né, introduzindo, via elementos sensórios, os possíveis consumidores em experiências de consumo perceptivo. Então, eu acho que essas palavras estão em disputa faz um tempo já, e a gente precisa sempre demarcar a partir de onde a gente fala. Então, nesse caso aqui, eu estou imaginando, né, elas como ações horizontalizadas, que envolvem a espacialização da informação, acerca de contextos de vida nos quais os próprios agentes se veem implicados como sujeitos. Olha, isso é super importante. Não significa aqui mais mapear os outros, tá? Porque senão a gente vai estar falando de novo de extrativismo, né? E eu conheço vários projetos de cartografia, sejam participativos ou não, que operam na chave do extrativismo. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, eles vão instaurar campos hegemônicos em relação aos campos de dissenso, em relação aos mapas hegemônicos. Por quê? Porque os mapas hegemônicos os assumem esses seres, né, que estão ali no território, e seres no sentido ampliado, tá? Seres humanos e não humanos, como ou objetos ou seres, agentes assujeitados, né? Onde claramente há assimetria, onde claramente não há possibilidade de horizontalidade, ou no sentido que o Rancière coloca, né, é só ruído, não tem voz. Em muitas dessas práticas, é no encontro in situ entre coletivos distintos, né, desde aqueles que vivem nas situações de liminaridade e coletivos que têm saberes específicos, como, por exemplo, nós aqui, né, que de alguma forma não vivemos, e alguns, inclusive, associam, e isso é muito interessante, né, a partir da política de cotas nas universidades públicas, a gente tem profissionais que vêm dessas situações históricas de liminaridade na produção do território brasileiro e associam com esses
com esses saberes que a gente chama disciplinares, né? Seja da geografia, das artes e tudo mais, e podem, então, potencializar essas formas de pensar e fazer, né? Então, aqui, algo que eu acho que é importantíssimo é que essas práticas de cocartografia, elas contribuem de fato, né, para que os mapas nasçam entranhados no território, não nasçam desde cima, não nasçam descolados, não nasçam dissociados, né? Eles nasçam compromissados com as questões do território. Bem, e aí chegamos então, diante desse campo ampliado das cartografias, onde lá a gente consegue perceber uma enormidade de práticas vindo de situações muito distintas. Eu não quis aqui assim, dizer, olha, são só esses os nossos produtivos, mas são aqueles que eu olhei e pensei que eles poderiam ser muito interessantes de passarem a ser ativados de maneira mais consciente nesses processos coletivos, né? Então, nós produtivos por quê? Porque é a partir deles que essas cocartografias se realizam, não só a partir deles, mas eu acho que eles são estruturais, e eu acho que eles também são nós produtivos no sentido de produzir reflexão, né? Tá? Então, o primeiro deles é o seguinte, é o caráter de reivindicação e de visibilização dos mapas produzidos, né? Então, já vamos avançar nisso. O papel de mediação, que papel de mediação exerce o cartógrafo e as tecnologias utilizadas? Porque elas são escolhidas, elas também não são neutras, né? A conformação da comunidade, o que é bacana, porque ressoa um pouco aquilo que eu consegui assistir da fala anterior, a conformação da comunidade e as formas de colaboração no processo cartográfico, e também as resultantes do processo no tempo. O que eu quero dizer aqui? Um mapa, uma cartografia, um mapeamento, não é intransitivo, né? Não é intransitivo, ele não se fecha nele mesmo, né? Quais são as resultantes? Então ele é transitivo, porque ele mobiliza uma série de coisas, e aí ele deve ser, no bom sentido, né? Ele serve a quê? A quem? E quando? Né? E como? Tá? Já vamos avançar aí nesses aspectos. Então vamos lá. Em relação ao primeiro, né? A questão que a gente poderia colocar aqui é a seguinte, eu acho que as práticas de cocartografia, ou de cartografia participativa, né? Elas estão num sentido aqui que é ao mesmo tempo, acho que tem e isso é uma linha, uma das várias linhas que costuram o livro todo, é a relação entre estética e política, né? Mapa, a gente pode dizer que ele permite ver, mas também, na lógica do poder, permite vigiar, né? Então, e na abordagem da prática cartográfica, obviamente que a gente não quer vigiar, né, ninguém. Então há um giro aqui, né, no sentido de disputar, né, o que está sendo posto como possibilidade de vida e disputar aquilo que está sendo colocado como possibilidade de ser visível, né? Então reivindicar e visibilizar são questões chaves, a meu ver, né? E o quê? Né? Então, qual é o foco que aglutina as pessoas envolvidas? E são as questões ambientais, econômicas, sociais, raciais, tem muitas questões aí, né? E que, obviamente, as práticas participativas que a gente conhece, que são implicadas no território, elas estão na ordem da disputa, né? Elas estão na ordem de políticas implicadas no com o bem comum e na transformação desse mundo que a gente vive, né? Ou desse planeta que é finito e que tem as suas enormes assimetrias, né? Então significa aqui produzir instrumentos de luta, né? É isso? Por um lado, então esse par, reivindicar, visibilizar,
Ele vai na linha de produzir instrumentos de luta por algo que foi expropriado, ou 2, tornar visível um bem comum que pode ser partilhado. Eu vejo linhas distintas aqui, né? Teria um conjunto de trabalhos para pensar um ou outro. E aqui não se trata de uma dicotomia, né? Mas se trata, se trata de fato, assim, são situações muito tensas e que é fundamental produzir um mapa como instrumento de luta, né? Para, como a gente estava vendo antes, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente, isso, produzir um mapa com os códigos oficiais para a guerra dos mapas, né? E disputar o que está ali. Ou, então, perceber o seguinte, olha, tem uns comuns aqui invisibilizados, e a gente tem potências de vida que a gente, ao usar a cartografia, a gente pode trazer, fazer emergir, né? outras configurações. Bem, o segundo... Gente, como é que eu estou de tempo? A gente começou, acho que eu comecei faz meia hora, né? Eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Vamos lá. O segundo é o papel da mediação do cartógrafo das tecnologias mediadas, né? Então, essa proposta e a abordagem, né, elas emergem de uma questão vivenciada por uma comunidade que convida o cartógrafo a mediar o processo por suas expertises ou partem desse sujeito. Isso é uma coisa super importante, né? Então, assim, é a comunidade que convida o cartógrafo? Ou esse cartógrafo que vem de fora e fala assim, acho que tem um trabalho ali, né? É para a gente pensar, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, né? Mas quem é que lança a questão, né? Este, por sua vez, ele foi convidado por alguma instituição do circuito cultural, artístico, acadêmico ou político, em que as práticas cocartográficas vêm sendo valorizadas para realizar uma ação site-specific, né? Então, vejam, aí tem uma cadeia produtiva, né? Então, eu tenho um circuito cultural, eu tenho uma bienal, eu tenho o que é que seja, que convida um cartógrafo, um coletivo, para ir numa determinada comunidade e que às vezes nem sabia que precisava daquele trabalho. Alguma coisa pode emergir daí. Claro, concordo. Mas o que significa isso nessa cadeia produtiva? Tá? É para a gente pensar. Começar de um lado ou do outro não tem neutralidade, né? E sim, quem financia? Né? Ou a cocartografia é completamente autogerida, como diz o Axelrad, uma autocartografia? E as tecnologias, que eu estou pensando em tecnologias no sentido amplo, tá? Não só a GIS e tudo mais. Elas partem dos saberes locais, ou pelo menos os incluem, são de fácil compreensão cognitiva e sensorial de todos os participantes? Então, de fato, os participantes estão incluídos desde dos modos de dizer e de fazer? Terceiro, é a conformação da comunidade e as formas de colaboração. Eu vejo 4 aqui, e eu estou muito em diálogo com a Myon Kwon, num livro chamado... em que ela fala da arte site-specific, né? Eu não estou lembrando agora o título, mas eu estou em diálogo muito, muito com ela, que são as comunidades cartográficas de unidade mítica. Por exemplo, uma composição que surge da generalização e da projeção abstrata de atributos comuns, excluindo-se particularidades e que atende a um ideal de coerência e homogeneidade do conjunto social. Por exemplo, eu trabalho com, vamos imaginar assim, eu estou fazendo uma cartografia participativa com favelas. E aí, então, esse termo, né, ele plasma toda a complexidade que está presente nessa miríade de atores que não se veem necessariamente dentro dessa chancela que foi posta, né? Ou comunidades cartográficas situadas, né? Então, elas são pré-existentes, elas têm identidades claras, bases locais estabelecidas, modos de operação e propósitos comuns. Quer dizer, são comunidades já existentes e que têm a sua luta, né? E o processo cartográfico ele é engendrado ali, né? Comunidades cartográficas inventadas ou de existência temporária. Elas são formadas durante o processo de realização da cartografia,
tendo seu sentido e sua relevância social circunscrito a essa realização, um fato que limita a sua sobrevivência. Então, vamos juntar umas pessoas aqui para fazer um processo, e aí aquilo termina ali. Né? Eu não estou dizendo que não tem o seu sentido, muito pelo contrário, mas é para a gente dizer, olha, tem uma comunidade que tem o seu início, o seu interesse, e depois ela se desfaz. Né? E tem comunidades cartográficas inventadas ou no meio do processo, que é essa emergência aí que a gente estava ouvindo antes, né? E que é uma existência que perdura, né? Para além do suporte institucional, para além do processo, a cartografia, esse processo cartográfico é capaz de trazer um sentido de comunidade, uma compreensão de uma luta, e que essa luta permanece, e o processo cartográfico foi só uma fagulha, né? Bem, em termos de conformação, e aí do outro lado, né, agora as formas de colaboração, 3 possíveis aqui, né, a partir de uma conversa, e eu trago agora não mais o meu texto, mas um autor que eu cito, Gavin Adams, que fez essa discussão sobre a ocupação Prestes Maia e os coletivos de arte, né, que é o outro como extra, o outro como coadjuvante e como coautor, né. Eu sei que esse é um texto polêmico, assim, né, mas eu acho que é bacana a gente trazer. Então, esse outro, né, que a gente traz, a comunidade, ela simplesmente faz uma figuração, e a cartografia participativa, ela ganha um valor simbólico, né, para o trabalho, e aí tem uma contrapartida, ela participa, e o grupo, né, tem a autoria de um trabalho. O segundo, uma coadjuvância, né? Então está ali, mas vem para fazer alguma coisa meio que já está pré-definido desde fora. Né? E o terceiro, e aí então a palavra colaboração que eu utilizo vem daí, né? Dessa matriz da teoria crítica, que é o trabalhar junto, né? O colabor, né? A ideia de trabalho que se faz e que a autoria é dividida entre todos, né? Para a gente pensar também esses gradientes, né? Bom, e aí, por fim, as resultantes do processo é a gente olhar, e não significa assim, qual é o resultado, e a gente vai ter métricas para isso. Eu não estou trazendo aqui nenhuma coisa estrita, assim, nenhum manual estrito de avaliação de práticas participativas. Eu estou levantando questões para a gente pensar, e que, na minha forma de ver, são questões éticas, estéticas e políticas, né? Que a gente olhar com uma visada histórica dos processos, né? E depois de um tempo, o que aconteceu com aquilo lá, né? Teve eco na sociedade civil? Algum tipo de transformação legal ou cultural, né? As comunidades que se envolveram com o processo, elas seguem atuantes, né? A sua existência limitou o projeto, né? Que tipo de resposta surgiu, né? Depois, que ações que foram produzidas depois, né, pelos cartólogos, pelas instituições, pelas comunidades envolvidas, né? Porque há interesses diversos, né? São feixes de interesses, né? E se existiram, inclusive, consequências colaterais não intencionais, como diz o Axelrod, porque a gente não tem o domínio, né? Isso está no mundo, para onde vai, né? Isso quem é que depois fez uso dessa informação, né? Esse material. Bem, eu vou passar isso aqui, que tem uma questão da escuta, só para a gente, algumas frentes, e para que a gente possa conversar. Eu vou passar muito rápido. São 3 frentes, e eu também não limito a cocartografia a essas 3 frentes, mas trago aqui 3 que me interessaram discutir, né? Porque tem sentido no contexto do livro. Então, a cocartografia por luta por direitos, em projetos que articulam povos tradicionais e universidades. A cocartografia pela luta por direitos e pela visibilidade de comunidades marginalizadas como temas de projetos culturais ativistas. E a cocartografia pela visibilização de comuns urbanos por meio de interfaces digitais. Então, o primeiro, né, a gente pode pensar que a gente tem uma larga experiência, né, na América Latina da atuação extensionista das universidades.
no sentido da capacitação de comunidades tradicionais, né, isso eu já comentei antes, né, é a disputa pelo direito de existir. Então, para isso é necessário ter a visibilidade desses territórios, dessas formas de vida, e isso, né, é o que o Alfredo Wagner coloca lá desde muito tempo, essa guerra dos mapas, né. Não à toa, esse é um exemplo, acho que todos conhecem, da cartografia social da Amazônia, e um processo que a gente conhece, né, já, lógico, de agora, né, mas que ele foi um dos pioneiros de um trabalho desde os territórios, de uma autorrepresentação por vários meios, a capacitação das comunidades no uso de GPS e depois a transformação disso que não estava nos mapas oficiais, né, da complexidade da vida nos territórios, passa a existir e aí então configurar instrumentos de luta, né. A segunda, a gente vai aí entram os artistas, né, muito, né, trabalhos incríveis que vêm sendo feitos já há algum tempo, e que eles estão aqui dentro de projetos culturais, né, e projetos ativistas, e que vão fazer uma associação entre artistas, grupos multidisciplinares e populações em situações liminares, mediados muitas vezes por instituições culturais, né, buscando impactar o debate público sobre essas questões. Obviamente que Iconoclastistas é uma dessas grandes referências, né? Eu estava até semana passada agora com eles lá em Buenos Aires, justamente discutindo essas questões, né, os dobramentos do trabalho do grupo. Projeto Megafone do Antoni Abad, que é um dos pioneiros, né, no uso, né, de aplicativos e, né, na verdade, o georreferenciamento de imagens e o tagueamento de imagens por populações estigmatizadas. Em São Paulo são os motoboys, em outras cidades, então, tem o mundo ciganos, prostitutas, por aí vai, né? Então, sempre esses grupos identificados nessas cidades como estigmatizados, e então eles vão se autorrepresentar, e o que acaba acontecendo é a emergência de um território que a gente não conhece, e dinâmicas urbanas interessantíssimas a partir dessa autorrepresentação, e também a disputa, né, por essa estigmatização, e a gente vai perceber que há desde questões muito prosaicas do cotidiano, como também aquilo que a gente não... é o reverso daquilo que a gente imaginaria pelo senso comum. O terceiro é a visibilização de comuns urbanos, e essa é num contexto em que a gente está sendo mapeado o tempo todo, né, por esses dispositivos aqui, e que a gente usa as plataformas aqui no contexto desse capitalismo, né, que está mapeando o nosso comportamento no espaço e no tempo, em tempo real, aquilo que eu chamo de mapas operativos aqui dentro do livro, né, são fazeres alternativos, né, usando essas ferramentas, pensando outros agenciamentos sociais possíveis, né, e que a gente então pode pensar a visibilização dos comuns ou lutas a partir do uso dessas ferramentas. Aqui tem duas, é um mapa produzido por refugiados sírios em Berlim, na época em que teve, né, todo aquele exílio, né, a crise, a guerra na Síria. Eles chegaram em Berlim e aí tinha já um grupo vinculado, e também foi regimentado por um grande centro cultural em Berlim, e eles produziram esse mapa mostrando uma série de infraestruturas para quem chega e não fala alemão, não fala inglês, para conseguir internet pública, biblioteca, saúde gratuita, assistência psicológica, habitação a baixo custo e tudo mais. Então, esse mapa como visibilização dos comuns, né? E à direita, um projeto que está, às vezes anda, não anda, não sei, faz tempo que eu não entro, mas o Fruit Map, que é um mapa aberto, que cada um de nós pode mapear na sua cidade
as árvores frutíferas que encontram em espaços públicos, em espaços privados de acesso público ou em espaço privado, e que tem ali informações sobre período de frutificação, informações científicas das plantas, né, e de modo que a gente, como cidadão, pode enxergar as cidades como cidades comestíveis, né, para usar uma terminologia que é muito presente no urbanismo também alemão. Então, versus a gente mapear buraco, né, que tem a sua relevância também, a gente vai mapear as potências, as potencialidades do viver em comum. Por fim, é um projeto que a gente fez aqui no contexto da pandemia, no nosso laboratório, a partir das expertises que a gente tinha. A gente precisava, nos ocorreu, e outras plataformas passaram a acontecer no Brasil nesse momento, de vincular pessoas que podiam auxiliar pessoas que tinham necessidades em áreas de assistência social, ciência e tecnologia, em educação e cultura, saúde e outros serviços. Então, as pessoas se cadastravam na plataforma, instituições também, a gente fazia uma triagem, isso aparecia no mapa, e as pessoas faziam a associação entre si para ver como que podiam ser ajudadas ou serem auxiliadas, né? E também a gente começou a geolocalizar os casos logo no começo, quando o DataSUS estava aberto, depois fechou, e a gente começou a produzir correlações entre essas regiões periféricas, mais abandonadas, com os fluxos, né, e buscando se antecipar também esse fluxo daqueles que precisavam de ação. Então, tem modos distintos de colaboração aqui, essas comunidades são comunidades que são mais rarefeitas, um tipo de colaboração mais aberta e às vezes, não tão compromissada, né? E nesse caso, não é uma oficina, como no caso de iconoclastistas. Os anteriores também não são de oficinas, né? Então é uma outra lógica aqui, né, do fazer junto. Bom, eu vou parar por aqui, né? Então, pensando, né, que a ideia foi trazer algumas reflexões que eu venho fazendo aqui com o grupo, também na disciplina de pós-graduação, com cartógrafos, como é que eles veem os seus trabalhos diante dessas proposições que eu fiz, né? E, bem, é isso. E estamos abertos agora aqui para a gente conversar. E desculpem, gente, eu de fato passei aqui, foram quase 50 minutos, viu? Vamos lá. Eu vou parar de compartilhar porque a gente se vê mais, tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Uma microfonia aqui. Deixa eu só ligar o som. Muito obrigada pela exposição que nós estávamos conversando aqui, eu, o Cris, o Onyx, que, de certa maneira, essa tua fala no encerramento, né, do nosso simpósio e após todas as palestras e exposições, ela deu um tom de praticamente de organização, né? Não sei se de organização, mas ela fez com que a gente conseguisse situar as diversas exposições sobre cartografia que a gente vem escutando desde ontem, né? Tu trouxe uma fala nesse sentido. E isso é excelente, né, para escutar, tanto teoricamente, mas também, né, as práticas que tu nos apresentou, porque a teoria também nos auxilia a emergência de questões, né, sobre nossas práticas cartográficas, tanto dimensão ética, dimensão relacional, como a gente consegue perceber, né, essa pluralidade dentro de um campo de relações e de pensamento cartográfico. Então, eu vou principalmente agora abrir para perguntas, para comentários. Deixa eu ver se aqui vocês podem tanto erguer a mãozinha aqui, tem, e falar, quanto, caso não queiram, eu posso ler as perguntas. Eu A vi que o gente, a gente Lucas já entrou. quebrou o gelo lá no começo, todo mundo abriu a câmera,
A gente já está se sentindo próximo, certo? Estamos falando de cartografias participativas, em que as contribuições são múltiplas e diversas nas suas diferenças, então tá valendo tudo aqui, gente, tá? Ah, Se ótimo. sintam super à vontade, super à vontade. Maravilha. Eu vou ler, então, a do Lucas, e aí depois eu acho, bom, eu vou ler a do Lucas. Aí a gente pode pensar se tu prefere responder cada uma, ou, ou eventualmente se for correspondente, né? Bom, então, Lucas Silva, boa noite a todos e todas. Sou passeador nas cartografias. Me aventuro enquanto outro modo de ver as coisas. Adoro. Nós também. Ainda estou no escritório, mas ouvindo todos vocês. Uma pergunta que me atravessa é sobre possíveis conflitos de narrativas nessa construção conjunta. Então, como processos de cartografia compartilhada podem lidar com o conflito entre narrativas territoriais divergentes, sem reduzir a complexidade dessas perspectivas a uma representação consensual? Oi, Lucas, tudo bem? É muito importante a sua pergunta, né? Porque, vamos lá, né? A gente quando fala de que as cartografias participativas elas têm uma dimensão política, isso que a gente está compreendendo aqui, né? Porque também, ó, vamos lá, vocês conhecem Design Thinking? Né? A metodologia do Design Thinking, ela está operando no grande capital. A gente pode pensar o Design Thinking também como um tipo de metodologia de cartografia participativa. Eles só estão usando, muitas vezes a gente está usando práticas semelhantes com nomes distintos, práticas semelhantes com nomes distintos e objetivos distintos, tá? Práticas com o mesmo nome e que são, no fundo, distintas. Então, vejam, é isso aí. A gente precisa dizer o seguinte, ó, eu começo o livro dizendo assim, o que falamos quando falamos de cartografia? Né? Não dá mais para dizer assim, eu faço cartografia. Tá, o que você quer dizer com isso? É importante demarcar um solo epistemológico, né, ontológico, e também quais são você está implicado com quem? Com quem você está fazendo aliança? Isso significa quem são os autores, com quem você está junto, né? Então, ó, vamos lá, a gente está nesse universo que a gente está pensando aqui no sentido de práticas políticas sensuais diante dos poderes hegemônicos, né? É esse o nosso universo. Legal. Então a gente tem um dissenso em relação à hegemonia. Mas dentro dessas práticas, obviamente que não há completo consenso, certo? Há disputas ali sobre as formas de ver. E isso é que está na base, é uma reflexão que eu venho construindo agora, associando, trazendo o debate entre Nicolas Bourriot, né, da estética relacional, e a reflexão e a crítica que a Claire Bishop faz em relação à estética relacional. Né? Por quê? Porque muitas vezes se trata de juntar pessoas ali, um grupinho que se conhece, que faz aquilo, e que não tem tensão social. Né? E aí tá lá, e faz aquilo, tal, entende? Então, acho que você traz uma pergunta que é certeira. Né? Produzir dissenso com os amigos. Né? Se a gente está querendo complexificar também esse processo, e, você diz aí muito bem também, aquilo que emerge, né, como eu vou usar aqui um termo do Frederick Jameson, né, para pensar a estética do mapeamento cognitivo. Ele não usa representar, ele usa figurar, né, por uma série de questões. Então, essa figuração, se ela dá conta da complexidade dos processos engendrados, né, ou se a gente precisa limar, né, fazer acordos e tal. E aí é o seguinte, eu vou dizer para você, eu não consigo falar de fora, e aí a fala da Virginia ontem é incrível, porque ela traz para a gente essas questões desde sempre, né?
a gente tem que estar implicado. E é nesse fazer. Então, se a coisa vai por ali, é se deixar imantar por aquilo, né? E então, só que ela falou, bom, é um imantando o outro. E quando a gente tem múltiplos vetores, né? Nesses processos de subjetivação, e que a gente pode falar em processo de subjetivação num sujeito individual, mas e quando esse sujeito é coletivo? Tá? Num processo participativo na cartografia. Essas coisas se complexificam, né? Então, eu acho que o que a gente tem que, via cibernética de segunda ordem, né, é a gente pensar que a gente tem que estar ali, mas ao mesmo tempo se olhando dentro do processo, né? Tomando o processo cartográfico como uma questão também, né? Para que a gente não esteja caindo em contradições, né? É um dissenso que, para ser produzido, ele tem que ir limando os seus dissensos internos. Então, e como dar conta, né, na figuração dessas... a gente usa o termo camada, né, o platô, não sei, para pensar. Então, dá para coexistir essas várias formas de pensar, né? Mas bacana, gostei, achei muito certeira a tua questão, viu, Lucas? Não sei se eu te respondi, mas... Agora a Luísa. Oi, boa noite. Oi, Luísa, boa noite. Obrigada pela palestra e obrigada também aos organizadores desse evento muito importante. Está sendo, pelo menos para mim, está sendo bem bacana acompanhar todos vocês. E minha dúvida é a seguinte, eu vou contextualizar a dúvida. Eu, como a Stephanie, a minha colega, venho também da antropologia e a primeira vez que eu ouvi falar em cartografia foi com a cartografia das controvérsias com Latour, porque eu sou, né, acompanho assim, o trabalho do Latour faz um tempo. Mas, por mais que fosse interessante, não contemplava o objeto da minha pesquisa. E aí eu fui tentar tomar contato com o Cineverso, tomei um susto, né? Justamente porque tinha toda espécie de cartografia e eu não conseguia saber exatamente do que se tratava isso. Encontrei muitos trabalhos, principalmente na área das ciências sociais, da cartografia dos afetos, que vai ali bebendo Deleuze e Guattari. Mas ainda assim era muito diverso, né? Toda a natureza dos trabalhos. Então ainda estou surfando, né? Estou passeando assim para encontrar o caminho que mais se adequa ao meu objeto de pesquisa, à minha questão. Mas você falou de algo que é muito angustiante para mim, e eu gostaria que você falasse mais a respeito, que é esse caráter da reivindicação. De onde vem a reivindicação da cartografia, do cartografar? Porque eu me lembro que quando eu estava nesses primeiros contatos, eu conversei com uma colega minha que estava trabalhando numa cartografia social, num projeto, e ela falou assim, a seguinte coisa para mim, Luísa, cartografia social não dá para você fazer por sua conta, por sua vontade, é a comunidade que tem que reivindicar isso. Eu fiquei, né? E agora? Porque o que acontece? Em certas situações, existe um grupo, né? Você acha que é interessante tomar cartografia ali para você fazer uma pesquisa mais horizontal, talvez mais aberta, mais processual, mas quem está reivindicando isso é o pesquisador que está com esse olhar. E aí, como é que fica isso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Oi, Luísa. Olha, também no ponto a sua questão, né? Olha, isso toca em uma questão muito séria, eu acho, muito séria, e que a gente está tratando disso aqui no campo da cartografia, mas a gente poderia tomar o universo todo da extensão universitária e o universo da ciência cidadã, e eu tenho atuado muito nessa área, tá? Mas tensionando essas práticas, inclusive a partir de uma outra abordagem que a gente chama de arte, ciência, cidadã. A gente fala muito de arte e educação, fala de ciência cidadã, né? E como pensar a ideia da arte, ciência cidadã e a cartografia aí. Bom, mas voltando à tua questão, se a gente pensa em termos de extensão e ciência cidadã, é muito da universidade indo
até a sociedade, e aí, entre aspas, comunidade, entre aspas, né? E esses lugares se transformam em laboratórios, né, de práticas que a gente está querendo investigar, né? E eu usei um termo antes ali, né? Pode ser que a gente, nesse sentido, esteja, pode ser não, em grande medida, objetificando, vira objeto, a gente está expropriando dado, né? E aí pronto, e é isso, né? Tem algumas pessoas até que dizem, olha, mas a gente faz isso, mas lá na frente, de maneira indireta, o mundo vai ser beneficiado com esse conhecimento gerado a partir daí. Olha, são questões para a gente debater. Eu tenho dificuldade com isso, né? Outra coisa, também a dimensão ética, né? Você tornar aqueles que já são assujeitados mais assujeitados ainda, né? Então você pode vir com um processo cartográfico, social e tal, e você sobrecodificar essa condição já dada, né? Então acho que tem esse compromisso. Eu estava vendo ontem em alguma das falas que, não sei, não, inclusive foi uma postagem do Instagram do seminário, dizendo assim que acho que o cartografar ele está no tempo, alguma coisa assim, ou ele implica um compromisso, mas, né? Eu penso muito assim, o cartografar ele é viver junto, né? Nesse sentido antropológico. E se a gente recupera uma obra do Denilson Baniwa, que eu acho maravilhosa, ele vai dizer o seguinte, ele escreve em cima de um mapa do século XVIII, né? 18, 19. Não há cartografia na terra dos pajés. Bom, ele está falando de uma outra cartografia, dessa cartografia que vem de cima, né? Mas a gente pode pensar que essa cartografia que vem do território, ela pode vir com um sinal trocado, né? Essa implicada, que se diz implicada socialmente, né? Por quê? Para os indígenas, essa cartografia não tem sentido, porque eles não têm a posse da terra. Como o Kazangatu diz, olha, nós não somos donos da terra, somos a terra. Então, se nós somos a terra, a relação cartográfica é outra, uma relação de convivência, né? Viver entre outros seres é a própria cartografia, né? Bom, e aí, então, voltando de novo à tua questão, eu lembro de uma vez, conversando com a Carmen Silva, que do movimento de luta pela moradia no centro de São Paulo, que aparece naquele documentário belíssimo da Carla Café, Era uma Vez o Hotel Cambridge, não sei se vocês já assistiram, recomendo que assistam, né? Eu falei, visitei, fiquei lá com um período, assim, uma semana, né? Lá por conta de oficinas e tal. Depois ela veio para São Carlos e eu quis saber muito como foi o processo da realização desse filme, né? E ela me disse alguma coisa que eu acho que vocês já devem ter ouvido, se não ouviram, fiquem espertos, porque aquilo que a gente chama de comunidade também já está atento a esse extrativismo universitário. Ela disse o seguinte, olha, eu chamei a equipe e falei, vocês querem fazer esse filme? Vocês vão ter que viver 1 ano aqui com a gente. Depois de viver 1 ano aqui com a gente, aí pode fazer o filme. Poxa, isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Em muitos sentidos. Então, eu acho que esse compromisso, né, de laços efetivos, né, sabe? Então, vira quase uma expedição. Eu vou lá na comunidade, faço uma cartografia, faço uma representação bonita, defendo a minha dissertação, minha tese e tudo mais. A gente, inclusive, gente, por conta daquilo que a gente está vivendo em termos políticos no Brasil, é fundamental a gente saber como se insere, não só nos debates, como nos territórios, né? Porque a gente tem toda essa questão de uma perda de valor do conhecimento, das universidades públicas, tudo isso vocês sabem. Então, acho que esse compromisso efetivo, né, é fundamental, né? Então, Luísa, eu acho que a gente está junto nessa história. Agora, o papo sobre a cartografia das controvérsias é super legal. Tem, inclusive, aqui o Antônio, que é um orientando de doutorado, está aqui nos assistindo também. É a abordagem que ele usa para a pesquisa dele. Falo sobre isso também em um dos
ensaios do livro, e eu acho uma ferramenta interessantíssima. Mas aí a gente tem que pensar assim, a gente aplica desde fora, a gente, né? Ou tem uma emergência também, é um diálogo entre o problema, como a querida Virginia mencionou, um diálogo entre o problema e os nossos pressupostos, né? Não dá para chegar e colar os nossos pressupostos direto no campo. É o Léo? Bom, estão me ouvindo bem, gente? Tá um Sim. barulho muito alto. Tem um Super caminhão. bem, Matheus. Bom, primeiro, Davi, muito obrigado pela tua fala. Eu fico sempre emocionado assim, quando tem, né, colegas que estão criando o nosso lastro teórico. Quando a gente precisa se defender, a gente sabe, ó, Davi e outros, a gente vai lembrando de quem está produzindo esse lastro teórico, assim. E eu só pensei uma questão, assim, queria mesmo ouvir a tua opinião, né? Como eu comentei ali no Translab Urban, a gente vem de já mais de uma década de assessoria técnica, dessa relação de aquele jovem que sai lá com a formação e quer ajudar com esse grau de compromisso e tudo isso que tu trouxe. Então, né, desde meados aí de 2012, a gente já está nesse universo. E mais recentemente, né, com o retorno do Ministério das Cidades, a gente está trabalhando com a Secretaria Nacional das Periferias, e uma das coisas que a gente envolveu foi a metodologia do automapeamento, né, o mapeamento popular. Uhum. E nessa trajetória, assim, só contextualizando, a gente foi construindo com colegas, né, que estão dentro da academia e também pessoas que estão praticando, e a gente se encontrou com o pessoal da geração cidadã de dados. Então, esse embate duro, assim, nossas colegas queridas, amadas do IBGE, por exemplo, né, essas batalhas que elas travam, assim, pelo como o dado é definidor, porque a tomada de decisão no nível governamental define muitas coisas da vida cotidiana das famílias, né? Então, teve recentemente essa questão aí, como é que é agora o dado daqueles territórios, por exemplo, que era o subnormal, né? Aí vem em 2024 favelas e as favelas e como é que é, as comunidades urbanas, novas terminologias e tal. E daí eu queria te perguntar, dentro desse contexto, como fica o dado? Desde as cartografias afetivas que produzem, não sei se antes de ser dado ela é uma informação, o que ela é, queria te ouvir sobre isso, e quando ela tem uma necessidade de virar dado. Em algumas mesas que a gente vai disputar, lutar, só se fala em dados, só entra na porta esse termo. As belezas que a gente vê num tipo de evento como esse, mais lúdicas, mais, enfim, que disparam outros processos muito mais profundos e relevantes, memória, afetividade, enfim. Mas a gente sabe que nesse lugar lá espinhoso que muita coisa é definida, como, por exemplo, recurso público para a melhoria estrutural de infraestrutura urbana, por exemplo. A gente tem usado essas metodologias de automapeamento para que o cara de fora não seja o responsável pelo produto final, e sim tem essa geração cidadã do dado. E aí eu queria ver como que tu me ajuda nessa questão. Assim, eu sempre fico tipo assim, os processos são tão bonitos, como a Carla também compartilhou, e outros colegas sabem que o processo, quando a gente está numa comunidade, com famílias e tal, a riqueza que é o processo, mas para essa dimensão que eu estou lidando ultimamente aí, ministerial, novo PAC, recurso, e aí cai esse recurso para a competência dos estados ou dos municípios, qual o lugar do dado nesse nosso debate cartográfico? Era essa mais ou menos a pergunta. Legal, Léo. Bom, primeiro, desculpa, eu te chamei de Matheus porque eu tinha visto a mão do Matheus levantada e na minha tela, que eu estou com duas telas, você está logo acima. Não, o Matheus está ali, é o próximo já. Então. E aí eu não tinha visto que era você que ia fazer a pergunta. Bom, primeiro, assim, muito obrigado também pela sua pergunta. Eu sou um admirador do trabalho de vocês. É tão bacana ver, né, assim, como resultado desse seminário, como, assim, a gente tem muita coisa acontecendo. A gente está num momento de efervescência, né? É isso. A gente está nesse momento
da virada cartográfica, né? E a gente precisa entender isso e também pensar que isso aparece num momento em que a gente está muito perdido no presente e em relação ao futuro, né? Em termos transescalares, assim, né? Se a gente for olhar em pequenas situações, em regiões maiores e planetariamente, né? Então, que a gente possa ser atores, né, de transformações na escala que for. Olha, você traz uma questão, Léo, que está na base da própria no debate do que é ciência, inclusive, né? A ciência é aquilo que é objetivo, né? Aquilo que tem métrica, aquilo que pode ser quantificado, e só a partir de uma mediação da passagem pela quantificação é que se transforma em verificável, reprodutível, né? Eu tenho, então, um protocolo de fazer ciência e que as pesquisas nas ciências duras, e muitas são assim, e até tem que ser, né? A grande questão é quando a gente extrapola essa lógica de pensamento para o mundo. E a verdade é essa, e não outra, né? E mapas estão aí, processos cartográficos estão aí, dados estão aí, informação está aí, né? Então, se eu não passo por instâncias de metrificação, quantificação, geolocalização, referenciação, códigos de representação, isso é inválido. Agora, quem definiu esses códigos? Né? Tudo bem, a gente está aqui numa linguagem franca, a nossa linguagem, a língua portuguesa, e sim, a gente precisa de linguagens como contratos sociais para a gente se entender. Então tem o campo, sim, dos mapas como contratos sociais. E a vida precisa deles, certo? Senão seria uma doideira. Agora, dizer que é a única forma da gente acessar dados, aí é uma questão puramente ideológica, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu tenho pensado assim, tá? Mas vamos ver se ressoa em vocês. Eu penso o dado como algo bruto, tá? Então a gente minera dados, por exemplo, né? Ou mineram os nossos dados. Nós somos hoje funcionários de grandes plataformas, né? Quando a gente curte, compartilha e tal. Isso tudo está lá criando um banco de dados que vai minerando, né, os nossos dados, e é a partir da articulação desses dados, de uma articulação fina, com propósito, filtros, aproximações, algoritmos, né? Cambridge Analytica foi isso, né? Aí a gente gera informação. Então a informação, a meu ver, é um conjunto estruturado de dados, né, a partir de um certo filtro e com um determinado propósito, né? Eu, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas eu vou citar rapidamente, que eu acho que vale a pena. É a maneira como eu encerro aqui um dos ensaios, dizendo assim, o que eu penso que é a cartografia crítica, tá? Uma definição. Eu uso o termo para designar modos de espacialização da informação. Esse termo está aí, tá? Airbnb também espacializa informação. Uber espacializa informação. Waze espacializa informação. A gente está disputando o que é a espacialização da informação, tá? Que, por meio de experimentações estéticas, isso para mim é sempre fundamental, tá? Porque eu estou aqui numa lógica do Rancière, assim, de deslocar as coisas dos seus lugares, né? Aproximações e correlações entre elementos que usualmente se apresentam ou são oferecidos de modo disperso à percepção. Parênteses. Eu penso também o seguinte, como característica do nosso mundo hoje, duas fundamentais: excesso e fragmentação. A gente está num mundo em que muita coisa acontece ao mesmo tempo. E a gente não tem mais a capacidade, e Benjamin já dizia isso, de formar experiência no sentido forte, com tudo isso, né? E a fragmentação significa que essas coisas vêm de maneira desordenada. Então, vejam, diante disso, diante dessa percepção, dessa forma que vem e que ela é construída também, tá? Porque a gente poderia, os meios poderiam nos auxiliar. Os meios hegemônicos não têm interesse nisso, né? Mas os meios contra-hegemônicos, sim.
em nos ajudar a pensar associações, em limpar o campo para ver o que interessa, né? Então, diante disso tudo e que eu falei, né, as cartografias críticas elas podem desvelar, as cartografias podem desvelar criticamente aspectos da realidade contemporânea, então, desvelar, ativando a compreensão e a tomada de posições, convertendo-se assim em instrumentos de ação política no mundo, né? Então, eu acho que a gente está no campo, essa palavra eu usei tanto hoje, né? Disputa, resistência e tal, né? Eu acho que a geração cidadã de dados tem muita gente séria também, trabalhando por aí, né? Eu acho que o IBGE também faz um trabalho interessantíssimo, né? A gente não dá para jogar tudo fora pelo seguinte, a gente tem políticas de Estado, meu amigo, se a gente não tivesse IBGE, SUS, universidade pública e tudo mais, o que seria desse país que a gente vive, continental, e com problemas que datam desde o período da invasão dessa terra aqui, né? Então, eu acho que trabalhos como o teu, acho não, tenho certeza, trabalhos como o teu, em associação, e o trabalho da Colab que a gente fez aqui, a gente não deu conta, sabe por quê? Porque a gente não tinha lastro institucional, porque tem o tempo da universidade entender o que a gente está fazendo, recursos, quem estava fazendo estava no meio do mestrado, do doutorado, trabalhando de madrugada, a gente junto, para dar conta disso. Então, tentando fazer... A gente não vai substituir o Estado, né? Que vai ter o seu papel, mas a gente também vai ter o nosso. E se a gente puder contar com plataformas mais permanentes, né? E também criticando, né? Claro, observando essas coisas, é muito difícil. E aí os projetos encerram e as comunidades ficam a ver navios, né? E a gente que tá lá super cheio de boa vontade, a gente fica com a brocha na mão, porque eu queria fazer, não dá mais para fazer, confiaram em mim, e eu tô aqui sozinho nessa história, né? Não sei se eu te respondi, Léo, mas assim, é dessas questões que dá vontade de ficar conversando um tempão, né? Matheus? Oi, Davi. Oi para todo Oi. mundo. Nem sei se tem uma pergunta tão formulada assim, mas achei interessante lançar uma questão que, primeiramente, dessa questão desse encontro, né, dessa rede, que eu acho que cartografar como o Davi no início colocou. E o Leonardo também trouxe questões bem importantes ali desse laço teórico. Então, o trabalho do Davi, eu tive acesso, acho que lá por 2014, a dissertação dele, que me ajudou bastante assim, a repensar, sabe, questões da arquitetura, e depois a tese também, essa ideia. Então, eu estou lançando isso para pensar essa questão do espaço da arquitetura como um espaço contínuo, né, da topologia, do espaço enquanto um evento, o quanto essa construção comum, né, dessa cartografia ou desse coabitar passa por questões talvez de um gerenciamento não humano, né, ou simpoético, como traz a dona Haraway, e desse descontrole então dos processos assim, e essa entrega talvez a experiência, essa não foi uma pergunta, nem não tenho essa intenção, mas pensar assim, como é que eu fiquei inquieto pensando assim, como é que tu criou essa linha de raciocínio, né, para chegar hoje na cartografia, partindo lá da arquitetura, que eu também tive toda uma particular, a minha pesquisa particular também foi correndo e nessa linha, e fazia tempo que eu não tinha contato com textos teus, estou ansioso para ter acesso ao teu livro, e é legal, eu acho que estou falando principalmente porque é legal de estar tendo acesso agora à tua fala e saber um pouco mais do teu grupo de pesquisa, vou buscar me manter atualizado aí. E é isso, eu acho que a pergunta então é mais nessa linha de como essa cocartografia passa pela cocriação, né? Se passa por uma ideia de uma simpoiese não autorregulada pelo humano, assim. Muito bem, vamos lá.
Antes de mais nada, né? Se alguém se interessou pelo livro, eu acho que ainda está lá, tem no site da Rio Books, está o mesmo preço da Amazon, né? Mas valorizem o trabalho direto da Rio Books. E a primeira compra, acho que tem um desconto legal, assim, acho que 15%, 20%. Então, quem nunca comprou da Rio Books, pode ir lá pedir e tal, né? Então, vamos lá. O Matheus, como é que eu cheguei aqui, né? Eu sou arquiteto de formação e sempre me interessou as margens da disciplina, nunca me interessou a autonomia da disciplina. Então, a arquitetura é isso contra todo o resto. Sempre me interessou pensar as franjas, as interfaces da disciplina com outros campos do conhecimento, né? Fazer, pensar. Então, foi por aí que o meu mestrado foi orientado por um matemático. Eu fui pensar a relação da arquitetura com a topologia, né? Aí o doutorado na relação com a filosofia. Então, não foi mais o diagrama, na topologia, que já estava namorando lá com Deleuze e tal, o conceito de evento ou acontecimento na filosofia contemporânea e como dá para pensar muito da arquitetura contemporânea a partir desse, menos em relação às estruturas e mais em relação aos acontecimentos. E depois de fim do meu doutorado em 2008, eu começo já tinha outra, então aquela coisa, né, uma coisa vai geminando a outra, a cartografia estava lá no horizonte, e aí então, mais do que uma disciplina só, eu vou perceber que uma disciplina só, o diálogo com uma disciplina só não daria conta, então eu vou abrir, né, para várias áreas, né. Mas aí o que acontece? Olha que interessante. A gente ainda tem não sei quantos aqui são da área da arquitetura, mas que talvez vão se identificar com o que eu vou falar. Na área de arquitetura e é importante que a gente tenha essa disciplina, né? A geometria descritiva. A geometria descritiva vai pensar o seguinte: eu tenho um espaço prévio, ele é pré-existente, né? O monge, o que é, né? O monge, né? Eu coloco os objetos no espaço, um espaço pré-determinado. E aí eu tiro as planificações desse objeto, né? E a gente começa a pensar a arquitetura assim, que os objetos estão dados, né? E aí, para responder também ao Léo, né, os dados nunca estão dados, né? Nunca estão dados. E aí, então, assim, o espaço também nunca está dado. O espaço é construção social, né? E a partir daí, então, a geometria, mais do que uma abstração, é também uma construção social, histórica, cultural, né? Então, eu vou chegar na cartografia a partir desse universo de reflexões que eu vinha fazendo, tensionando o campo, né? Sempre num debate crítico com o campo, né? Ok, então, a segunda parte da sua questão então, como é que essa cartografia, se tem uma simpoiese, se ela tem algo que seja da ordem do não humano, pelo que eu entendi que você mencionou. Olha, esse é um universo que tem me interessado sobremaneira, assim. Então, via Latour, depois via Anna Tsing, a gente inclusive fez um trabalho agora no Atlas do Chão com a equipe do Feral Atlas, mas esse grupo todo aí de pensadores, né, Chakrabarty, né, esse pensamento planetário, como atuar a partir da cartografia nesse pensamento, mas também a partir da nossa perspectiva situada aqui no Sul, né? Porque esses pensadores estão todos lá de cima e tem muita coisa escapando para eles, né? E que são questões específicas nossas aqui, de um capitalismo periférico, né? De novas camadas de expropriação. Gente, olha só, a gente está normalizando um termo, né? Zonas de sacrifício. Vocês sabem o que é esse termo, né? Zonas de sacrifício. São as áreas de retirada de terras raras, né? Só que não é zona de sacrifício só em termos de eu vou tirar uma... Não, é ambiental, social. E a gente sabe que, né, essas coisas não se localizam só ali, né? Isso tem impactos profundos no sistema, em Gaia, como um todo, né? Então, sim, eu acho que a gente está diante de
de questões muito, muito complexas aí. E diante disso, que eu tenho questionado um pouco, sabe, práticas cartográficas muito autocentradas, assim, muito centradas só no humano, muito centradas numa sensação única de vivência individual, sabe? Nada contra, eu acho que tem espaço para isso, mas eu acho que essa coisa do zoom in, zoom out, né? Ir para dentro, para fora, pensar a posição dentro desses sistemas, ou pelo menos como essa situação ali individual, como é que ela pode ser, como a gente pode dialogar com os outros, né? Coproduzir e aí cocriar, como você falou, né? Para que não fique a gente recupera uma coisa muito ali do que as cartografias, se a gente for pensar, né? Elas vêm exatamente nesse sentido de, bom, pelo menos uma matriz situacionista, né? De romper com essa lógica do artista demiúrgico, né? E tal. Mas tem espaço. Eu acho que é esse campo, né? Acho que pensar a partir de onde se produz e quais são as implicações daquilo que está se pensando e fazendo. Janine? Olá, vocês me escutam? Escutamos sim, Janine. Estou tentando ver vocês. Nesse momento eu estou em Portugal, são 11 horas da noite, peço Uau! desculpas. Não, a gente é que pede desculpa para você de você estar aí nesse horário e te agradece, certo? De você Meu Deus. estar, claro, por favor. Muito bom. Estou muito emocionada de lhe escutar pela primeira vez, Davi. Que isso. Sou uma admiradora. E eu estou aqui, mas também para desabafar, fiquei à vontade te ouvindo, porque há uns anos atrás, cerca de 9 anos atrás, eu iniciei uma pesquisa aqui em Portugal que correu muito mal, e depois começou a correr bem, no sentido de que encontrei uma rede de mulheres lésbicas, negras, que eram de países de língua portuguesa, né? E nós, a partir da pesquisa, que era sobre movimentos sociais, e mais voltado para os movimentos onde haviam mais pessoas negras, queers, nós começamos esse mapeamento. Foi uma sugestão da minha antiga orientadora, e eu perguntei para as minhas amigas e parceiras de movimentações se elas se sentiriam à vontade para colaborar com a minha pesquisa, mas eu não fazia ideia de que eu pararia na cartografia social e depois numa contracartografia de uma lesbianidade negra desconhecida em Lisboa e nas zonas mais periféricas da cidade. Então, eu acabei trabalhando de uma forma, primeiramente, com mapas cartográficos militares, mapas físicos, e depois fiz um percurso acompanhando o cotidiano de cerca de 20 mulheres, todas oriundas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Portugal e Brasil. Depois também entrou uma pessoa de São Tomé e Príncipe, mas o fato é que primeiro foram feitas as conversas, que não foram necessariamente entrevistas em profundidade, mas que eu pude fazer fazer perguntas específicas em um outro momento, por um outro tipo de formulário, para afunilar aquilo que viria a ser a contracartografia, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar mapeamentos e cartografias que fossem duas coisas ao mesmo tempo, que não fosse só denúncia de violência e que não fosse só afetividade e amor. Então, isso me incomoda muito ainda. Eu vejo que os mapas de afetos e de intervenções artísticas e performances ou são o extremo,
né, da denúncia da violência, da opressão e, enfim, principalmente aqui em Portugal, as práticas coloniais cotidianas. E também, por exemplo, dossiês de lesbocídio, que também outras pessoas acabam fazendo mapeamentos a partir desses dados, ou esses mapas dos afetos e de declarações e de cartografar coisas positivas, mas muitas vezes sem necessariamente a crítica, ou enfim, todas as críticas possíveis. E então, agora que o Davi falou, a gente precisa lembrar, né, dos dados de IBGE, a Universidade Pública, o SUS. O fato é que aqui em Portugal, os dados étnico-raciais são proibidos por lei. A gente não sabe quantas pessoas negras existem em Portugal, quantas pessoas migrantes existem em Portugal. Ainda já foi isso, são vários projetos-leis de movimentos negros daqui para que isso se torne algo que venha a atingir as políticas públicas. As universidades aqui são todas pagas, não existe universidade pública 100% gratuita. Todas as universidades públicas exigem taxas altíssimas e pessoas migrantes pagam muito mais, e a saúde pública aqui também é paga. Então, o fato eu percebi que depois de 10 anos, esse meu mapeamento e essa contracartografia que eu tentei fazer com a ajuda de 2 arquitetas, vários layers de 2 tipos de mapeamento. Traçando as micro-resistências e todas as vivências interseccionais com a questão do gênero, raça, classe, sexualidade e também territórios periféricos, e o outro mapa que foi um mapa que as meninas quiseram fazer para que constasse aquilo que elas gostariam que fosse a cidade de Lisboa e a área metropolitana das periferias, que seria um mapa da utopia experimental, que, na realidade, eu acho que era do Lefebvre. E eu tentei ligar isso junto com Audre Lorde, tentei fazer ligações de lésbicas negras, escritoras e poetas, junto com os consagrados homens brancos, que nós somos obrigadas a citar. Claro, são os clássicos, a gente precisa ter essa leitura, mas eu sinto muita dificuldade de citar, por exemplo, Rancière Lefebvre e também a Glória Anzaldúa ou a Carla Cotirene, ou Carolina Maria de Jesus. E, entende, eu já vi muitas pesquisas, principalmente na área da arquitetura, que citam mulheres negras, que citam as escrevivências, mas, ou pesquisas queer ou LGBTQIA+, escritas por homens gays brancos. Então, é muito complicado eu encontrar mapeamentos que vão trazer reivindicações, que vão fazer a crítica social, racial e das questões da lesbofobia, não só da homofobia falando de gays, né? Ou que não vão trazer, por exemplo, dados alarmantes sobre pessoas trans, dados alarmantes de violência, né? Então, e que vão fazer mapas utópicos. Esse mapa utópico, que foi o último, que tem cerca de 10 layers, são espaços que não existem na cidade de Lisboa, que foram sonhados e desejados por esse grupo de 20 mulheres negras, lésbicas, imigrantes na cidade. Todas elas extremamente talentosas, que sabem fazer inúmeras coisas, têm inúmeros talentos que são descartáveis e descartados o tempo inteiro. São pessoas que trabalham em extrema exploração, recebem os menores salários e são as pessoas que, enfim, tem as maiores dificuldades de locomoção. Mas, desculpa, eu não sei, eu não vou conseguir ler, mas eu queria só terminar de falar que era... chegou um momento que eu senti que eu deveria desistir dessa pesquisa, porque, apesar de ela não ter sido publicada, ela teve muitos... como é que eu vou explicar? Muitas consequências muito boas para a vida de todas nós. Nós fizemos uma rede
que nós tivemos a possibilidade de fazer uma rede de irmãs nesse lado do Atlântico, de muitas mulheres que muitas vezes não eram aceitas pelas próprias famílias por conta da sua sexualidade. E até hoje, nós nos ajudamos, já se passaram 10 anos dessa pesquisa, 8 anos, 10 anos quase, enfim, e essa rede continua ativa. Mesmo que algumas tenham mudado de país, nós contamos umas com as outras. E, na época, eu acabei ficando muito envolvida também com a vida cotidiana de todas as mulheres que participaram, né? E surgiu um coletivo de lésbicas negras, chamado Coletivo Zanelli Morroli, de lésbicas e bissexuais negras de Lisboa, que até onde eu tenho conhecimento foi o primeiro coletivo de lésbicas negras em Portugal, já conhecido, e sempre buscam saber sobre nós, só que nós perduramos durante 4 ou 5 anos, que foi o tempo da minha bolsa de doutorado, até onde eu consegui manter certas dinâmicas de todas, para que nós estivéssemos juntas, né? Então, difícil era ter folga, todas terem uma folga e poderem se ver, difícil era conseguir um espaço para que a gente pudesse se reunir, e os espaços onde supostamente seríamos acolhidas eram espaços que muitas delas não se sentiam acolhidas ou à vontade pela xenofobia. Então, poderiam ser espaços gays ou espaços LGBTs, mas eram espaços europeus brancos. E nos espaços africanos, a heteronormatividade e também tinha a lesbofobia. Então, nós muitas vezes nos reuníamos nas ruas, nas casas de pessoas que emprestavam o pátio. Então, às vezes as pessoas falam, mas por que o coletivo não continuou? A gente não tinha como continuar dessa forma, sem nenhum recurso, sem espaço, sem possibilidade de existir. E eu acho que uma das coisas que eu percebi na academia é que a minha pesquisa ela chamava atenção, no sentido de ser exotificada, muitas vezes, mas eu percebia que quando as pessoas viam que era também uma mulher negra lésbica pesquisando e falando e trazendo não só os dados, as análises sobre o quanto que essa contracartografia influenciou nas nossas vidas, porque o que eu tentei fazer foi passar o conhecimento que eu tinha para a gente se autocartografar e fazer o máximo possível para que nós tivéssemos consciência de si, consciência do que nós éramos naquele momento, né? E estávamos nos tornando. Então, isso acabava incomodando um pouco, porque é sempre essa coisa de é preciso o pesquisador ter distanciamento, enfim. E eu acho que era só isso. Eu estou um pouco nervosa. Eu queria depois te enviar um e-mail, porque dentro a minha desistência dessa pesquisa que, embora tenham muitos resultados, e eu tenho utilizado, por exemplo, que também foi feito tudo junto com o coletivo, cada PIN localizador, tanto do mapa cotidiano quanto do mapa utópico, são adinkras. Nós usamos mais de 20, 30 símbolos adinkras, todos eles, né, da cultura Gana, cada um deles simbolizando todos os processos de colaboração e coletividade e resistência. E, enfim, eu quero muito, Davi, que você possa ver esses mapas e todos os significados de tudo isso. Seria muito bom saber a tua opinião sobre isso. Bom, em primeiro lugar, Jani, nossa, assim, super obrigado pelo seu depoimento, né? Acho que incrível, assim, incrível, por um lado, corajoso e a força, né? Porque esse relato, ele é sintético, né? Você falou aqui alguns minutos, mas, assim, perto dessa vida toda muita coisa. Então, você foi sintética e trouxe com uma força de vida, de experiência, isso tudo. Então,
é impactante, né? Eu não tenho como não ser impactado, primeiro, e também pensar, e aí, nossa, muito a conversar, né? Porque a gente está... antes de mais nada, quero ver, tá? Esse material, óbvio, mas eu acho que não só eu acho que muita gente aqui quer ver, assim. Então, se você puder compartilhar com a organização do seminário, e aí a organização do seminário, não sei se tem um drive com textos de interesse para todo mundo e tal, mas acho que são as pessoas mais adequadas nesse momento a conectar todo mundo, interesses, perspectivas futuras, né? E trabalhos em comum aqui. Então, fica a sugestão, acho que você vai encontrar eco, porque, veja, ó, eu estou aqui na posição, gente, estou na posição assimétrica, né? Eu fui convidado hoje para falar. E aí poderia ter sido outra pessoa. Então eu tô exercendo aqui a minha escuta, mas eu estou exercendo mais a minha fala do que a escuta. E vocês exercendo mais a escuta. Então, eu acho que um drive, essas coisas ajudam a gente equalizar. E, de novo, esse seu depoimento foi muito preciso, necessário, né? Por quê? Porque tem muitas camadas aí, muitas questões para a gente pensar, e no caso específico, bom, eu vou fazer um parênteses, para chegar no que você está dizendo. Eu tenho orientandos, vários orientandos de iniciação, mestrado, doutorado, que estão trabalhando com processos cartográficos em situações distintas, né? E eu tenho uma aluna negra, né, que entrou na universidade por cotas e tem todo um processo de trabalho discutindo territórios negros, né? E ancestrais aqui na nossa região. E como existe um apagamento dos arquivos públicos da existência, né, do povo negro. E a salvaguarda por famílias negras, né, de documentos, de fotos e tudo mais, é possível a gente construir um contra-arquivo, né? Então, os regimes, esse é um termo importante, os regimes de visibilidade e de dizibilidade, né, daquilo que se diz ou não se diz, se vê ou não vê, são fundamentais hoje, para tudo, e estão na base daquilo que a gente entende como cartografia. Então, o trabalho de vocês é fundamental, e é óbvio que tem incomodado, e que bom que incomodou, entende? E aí esse é o porque sabe por quê? Olha, se não tivesse incomodado, aí que eu ficaria preocupado. Entende? Por quê? Porque é isso, ele e para usar o termo de um filósofo, e aí desculpa porque eu estou citando europeus, né? Poderia citar outros. Mas também é o seguinte, eu falo na disciplina que tem algumas bases fundamentais que a gente não pode desviar delas. Eu acho que não é jogar tudo fora, é pensar contra elas, a partir delas, depois delas, né? Todo esse debate sobre decolonialismo, contracolonialismo, decolonialismo, então é isso, a gente precisa entender o que está acontecendo e girar, né? O Alain Badiou ele vai dizer o seguinte, tem o evento, no sentido político, é aquele que nos ajuda a medir o estado da situação. Olha que legal. Então o teu trabalho, ele entra na estrutura acadêmica como um evento disruptivo. Por quê? Porque ele ajuda a medir o estado da situação. É com ele só que a gente consegue medir quanto que tem de misoginia, quanto que tem de racismo, quanto tem dessas duas coisas juntas, e assim por diante, né? Então, o trabalho político dissensual, ele tem isso na base. Então, se ele chega e é aceito, aí você fala, caramba, como assim? Né? Entende? Então, claro, você tem uma dimensão existencial aí, né? Você não é só a acadêmica, tem a dimensão existencial disso, né? Não dá para separar no teu trabalho uma coisa da outra. E eu acho que tem esses trabalhos em que isso é indissociável, são muito potentes, porque muitas vezes a gente está ali como acadêmico, usando a cartografia como uma prática, corta e aí tem a vida. E acho não, você transparece isso, é uma dimensão, não dá para separar, né?
E que pena que a gente está vivendo, a gente tem que disputar esses lugares, gente. A academia, as metodologias de pesquisa, o que é ciência, o que é, sabe? Tá aí, a gente tem que ocupar esses lugares. Ocupar espaço é uma ação política. Então, você estar aí, em Portugal, tensionando o conhecimento, tensionando as práticas, eu não sei porque eu não sou você, mas eu tento imaginar. Deve ser muito difícil. Mas o que eu posso dizer assim, tem um papel aí, né? É difícil dizer isso também, né? Porque algumas pessoas têm um papel a realizar e tal, né? Mas eu acho que é isso. Se é algo que te constitui existencialmente como pessoa, é nesse sentido que eu estou falando do papel, sabe? E como grupo, né? Então, só tenho eu sei que você não fez uma pergunta, você fez um depoimento incrível, eu só tenho a agradecer a tua presença, a esse depoimento, e fico na expectativa, como todas aqui, de que a gente possa ter acesso a esse seu material e que esses coletivos possam, de alguma maneira, reexistir e tudo mais, né? Tá bom? Obrigado. E ainda mais nessa hora aí em Portugal, né? Obrigada. Tá. Ai, pessoal, que bonito, tá muito bonito, muito forte, muito bonito. Janine, já deu vontade a gente estava aqui se cochichando, assim, tá, então quando é que a gente vai organizar uma sessão, assim, porque esse evento também está acontecendo porque a gente gostaria de conhecer a pesquisa da Stephanie, e eu conheço, o pessoal do laboratório conhece um pouco, e eu tive na banca final de mestrado, né, e aí a gente, assim, tá, vamos fazer um evento em que a gente vai convidar pessoas para apresentarem e nós também vamos apresentar. E aí a gente foi, assim, né, criando, enfim, o possível também, né, e aí eu olhei para a Stephanie hoje e falei, gente, mas você não está apresentando. Então já dá vontade de pensar qual será o próximo momento que a gente vai se encontrar, né, para escutar mais pessoas. E aproveitando que eu estou falando sobre isso, uma pessoa que a gente gostaria muito de ter com a gente, ele não veio assistir porque é muito ocupado, mas é um grande amigo e é uma referência nas pesquisas de cartografia no Brasil, é o André Mesquita, né? Claro. A gente convidou o André, queria muito que ele pudesse estar com a gente. Sim. Uma pessoa que tem publicado... parceiro. Bem importante, Sim. E fiquei escutando vocês e pensando, assim, que, bom, acho que tem algo aí que se confirma um pouco, né, como eu falei antes na abertura da sessão anterior, né, diferentes áreas, diferentes agenciamentos, diferentes práticas se reunindo nesse espaço, né, e a gente fica muito feliz de produzir esse espaço a partir das artes visuais, né. Fiquei pensando que talvez... Eu não sei, já tenho idade para falar, acho que eu posso. Não me lembro de encontrar um evento sobre cartografia que tenha costurado dessa forma. Eu acho que a gente está fazendo uma costura muito potente mesmo, de experiências, né, de áreas de conhecimento. E acho que esse livro que vem aí vai ser bem importante, vai ser... É bom a gente sonhar, né? Dá para dizer isso também. Super. Vocês estão de parabéns, Cristina. Ferramentas. Obrigada a cada um de vocês que está aqui, cada uma. E a pedido da Stephanie, também vou fazer um pouco aquela fala de fechamento, né? Para agradecer também, para a gente poder descansar. Muitas coisas para falar. Eu fiquei pensando quanto a Carla hoje falou uma coisa muito importante, que para mim foi muito modo de entender, assim, algumas contradições que a gente está vivendo hoje, né, que ela chamou de cartografia de clique, né, e para mim foi tipo, nossa, que imagem importante é essa, né, porque ao mesmo tempo que estamos distribuindo, digamos, entre nós, e eu gosto muito quando, para citar um filósofo europeu, para eu também não ficar fora desse jogo, eu gosto muito do Félix Guattari. O Félix Guattari falava lá nos anos 70, né, que possamos, né, ser os pesquisadores /cartógrafos, né, das nossas próprias vidas, né, e aí esse encontro ele é um pouco uma afirmação dessa frase por vários autores, né, eu vi isso na fala do Davi agora também, né, mas na fala da Carla ela trouxe essa imagem, né, que é muito, ela é muito paradoxal um pouco, né, ao mesmo tempo que estamos distribuindo essa ferramenta
produzindo, pensando ela em diferentes territorialidades, diferentes formas expressivas, né? No sentido dos encontros, da materialidade dos encontros, a gente também está cada vez mais entrando na lógica da cartografia de clique, né? Que é essa captura também da nossa capacidade expressiva, né? Então, escutando o Davi aqui, eu adoraria fazer a gente abrir um campo para poder pensar também com tradições que a gente está vivenciando em relação a isso, né? A liberdade das ferramentas digitais, claro, mas também a captura que vem por aí, né? A gente falou um pouco sobre isso, né? Essa captura dos dados, assim, eu gostei da imagem do Davi quando ele falou, assim, uma coisa que é meio por trás, assim, alguma coisa que nos sequestra, né? O nosso conhecimento, assim, e aí, diante dessa imagem que a Carla trouxe, eu pensei numa cena de um filme que eu gosto muito de me lembrar, que não sei se vocês viram, Abraço da Serpente, que é um filme que fala de antropólogos, né, em missões na Amazônia, e numa situação em que um desses antropólogos, ele está doente, né, ele tem uma bússola, e ele está indo embora da aldeia, e nesse momento, eu vou dar um spoilerzão, assim, para vocês verem o filme, tá? Minha lógica é a contrária. Ele está indo embora, e um pouco assim, os indígenas, será que ele vai morrer? Vamos pegar alguma coisa assim? Aí eles estão, assim, de olho na bússola dele. E aí ele diz, assim, moribundo, ele fala assim, não, eu não vou deixar isso com vocês. Claro, porque os indígenas entendem que aquilo é muito potente, que aquela coisa ali diz algo, né? Ele fala assim, eu não vou dar isso para vocês, porque senão vocês vão parar de prestar atenção no vento. E me arrepio toda, é uma cena linda, e me faz pensar na Maria da Penha, na Vila Autódromo também, que foi uma comunidade, foi quase toda expulsa, o processo de expulsão gerado pelas Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eu trabalhei um tempo lá, a gente fez um trabalho, um ano depois voltamos, né, seguimos, e a Maria da Penha sempre falava assim que a defesa dela, o direito de permanência naquele território, porque ela tinha direito a continuar sentindo a brisa do vento que vinha da Lagoa de Jacarepaguá. Então, assim, fiquei pensando, queria dividir com vocês um pouco essas imagens, assim, né? Nosso trabalho também acho que no sentido de qualificar um conceito que talvez está no nome do evento, né? As espacialidades, né? Qualificar, diversificar, né? Também para a gente poder ser um pouco menos que humano, eu tenho feito um pouco essa brincadeira, assim, mais que menos que humano. E aí eu queria citar, assim, uma frase do Milton Santos, que eu acho que é muito bonita, assim, ele está falando, né, será que o espaço nos une ou nos separa? É uma frase bem curta, assim, de repente eu posso até ler 2 vezes, porque ela pode ser capciosa. Ele fala assim, de um lado, há os consumidores de espaço, os famintos de infraestrutura, de outro, todo o resto. Boa. Porque, assim, essa frase é cartográfica em um sentido, né? Ela está nos dando uma questão, onde é que a gente está situado, né? A gente está situado do lado dos consumidores de espaço, esses famintos de infraestrutura, a gente está desse outro lado, que é todo o resto, né? Então, eu quero agradecer vocês muito, de novo, por permanecerem. Muitas pessoas já foram saindo, claro, a gente sabe, né? Rotina, vida, descanso, trabalho, criança, tudo isso. Queria lembrar que quem nos conecta hoje aqui também são as águas, né? Que resfriam os servidores de internet. Então, queria agradecer as águas gigantescas, né? Que nos amparam nesse momento, né? Se não fosse isso também, a gente não estava ligado por aqui, né? Acho que é isso. Chamos. Que a gente possa sair, quando a gente sair da próxima saída, assim, quando a gente tirar o teto da cabeça, que a gente possa prestar atenção na brisa ao redor. E quem mais está sentindo essa brisa com a gente? Né? Palmas, Gui. Bom, logo mais a gente pensa aí como vai difundir esses vídeos também. Obrigada, pessoal. Obrigado também, viu? Obrigada e bom descanso. Nos vemos por aí. Tchau, gente. Valeu. Tchau, pessoal.